bem-vindos ao nosso Viva Tarde nesse último dia de 2025. Uau! Uau! Que ano, Brasil! Passou voando, mas estamos aqui para viver com você esse último diazinho de 2025. Boa tarde, Ave. Boa tarde! Quase feliz ano novo. Quase! Tá faltando poucas horas pra gente virar a chavinha pro ano novo chegar. Que delícia! E aí, a gente gosta de ter aquela, assim, histórias de inspiração, de superação. Acho que é isso que a gente vai ter hoje? É, porque assim, olha, todos nós temos algo que aconteceu, que a gente superou, que a gente imaginou que a gente não fosse ser tão forte. Quando a gente viu, a gente foi lá, enfrentou e falou, nossa, tô de parabéns. Mas tem também aquelas super histórias que nos inspiram também. E é sempre bom, né? A gente saber ouvir, pegar os exemplos, se inspirar nas pessoas, respeitar as histórias. É, eu acho uma delícia. A gente ama. Nós somos jornalistas. Então, o que a gente mais gosta é escutar as histórias. Eu tenho certeza que você aí de casa também ama e você vai ficar emocionado, feliz, vai dar risada. Tudo que o Viva Tarde sempre te proporciona, né, Abi? Então vamos fazer o seguinte? Vamos começar esse programa pra lá de especial? Vamos, bora lá. Olha só, último Viva Tarde do ano e no programa de hoje a gente vai conhecer diversas histórias de fé, superação, inspiração e pessoas que ressignificaram o ano de 2025. E o que te move hoje, hein? Como entender o ano de 2025 e colocar metas para 2026? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. A gente vai receber aqui no estúdio um psicólogo para nos ajudar a entender como manter a nossa mente em equilíbrio. Todo mundo quer, não é não? Mesmo diante dos desafios. E olha, sabe aquele quadro que a gente ama, o 60 Mais Pode? Hoje tem o último quadro do ano e tá muito legal, é sobre sonho. Você acha que já passou da idade para realizar sonhos? A gente vai te mostrar que não. E hoje a gente mostra mais uma. Vou falar assim, né? Mais uma história inspiradora. E o Viva Tarde de hoje tá só começando. Vem viver com a gente. Vem viver com a gente esse dia tão especial. Já vamos começar a pensar sobre isso? O que faz um ano ser marcante na vida de alguém? E o que seria motivo de transformação na sua vida? Algumas coisas que acontecem a gente escolhe, outras a vida impõe. E como que a gente vai lidar com aquilo que nos é apresentado? É o que faz toda a diferença, né, Gabi? Toda a diferença, Abi. Agora a gente vai conhecer diversos exemplos de superação, de fé, inspiração e que nos enche de esperança. O ano de 2025 foi repleto de histórias e de pessoas que, de alguma maneira, ressignificaram o ano. Bora conhecer? Bora conhecer! Vamos para o nosso primeiro convidado de hoje. Olha só, entre sessões de quimioterapia e a sua paixão pelo esporte, um atleta paralímpico emocionou o país ao conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Atletismo, na modalidade salto em altura. A gente conhece agora a história do Gabriel Eusébio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabi! Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo ao nosso programa. Pode se sentar aqui, olha, vocês estão vendo, né, Abi, que a gente tem uma roda aqui especial para receber os nossos convidados. Então, hoje aqui a gente não vai estar sozinho. Não, a gente vai ter muita gente para conversar. Muita que gostoso, gente. Né? Posso apresentar o segundo? Pode. Bora. Vamos lá. Gente, vamos falar de transformação. Imagina superar a obesidade ao eliminar 70 quilos. Sabe como? Com pura determinação. O ano de 2025 foi de realização de um sonho para um influenciador que está aqui, o Gustavo Augusto. Gustavo, pode vir. Que prazer te receber, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que maravilha, por favor. Esse é o seu lugar. Que gostoso, né? A gente recebe as pessoas e o sorriso já vem assim, né? Já fica contagia. imaginando. Que gostoso, hein? Aguenta aí. Agora a gente vai receber alguém que tinha o sonho de ser mamãe. Aos 30 anos, o ano de 2025 ganhou um novo significado para ela com a chegada da Estela. Quem conta os detalhes dessa história pra gente é a jornalista Stephanie Ramos. Stephanie, seja bem-vinda! A mais nova mamãe! É Stephanie ou Stephanie? Stephanie. Stephanie, seja bem-vinda! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! Obrigada. Pode se sentar. E o gostoso são os abraços. Não é? Ai, eu também adoro. O olhinho assim fechando do sorriso e aquele abraço caloroso, né? Vamos
Vamos de mais uma história. Ela transformou traumas do passado e decidiu enfrentar os medos sobre sua carreira. E com saúde e fé, agora a gente vai conhecer a psicóloga Patrícia Areco. Patrícia! Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Vamos estar de novo com você, né? Por favor. Que abração! Pode se sentar também. Agora, a gente vai chamar uma participação especial que você, que acompanhou o programa ano passado, já deve imaginar. A maior parte da nossa vida, ela é planejamento, mas existem situações em que o caminho revela um novo desafio, ou quem sabe, um novo amigo. Agora a gente vai relembrar a história do César Eduardo e o seu cachorrinho, o Aparecido. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem? Aí, olha pra trás de você. Oi, Aqui, ó. Aparecido. Não dá rasteira, não. Tudo bem, Denise? Seja Bem-vindo. Oi, Aparecido. A gente já ficou sabendo que ele até já engordou. Já. Ele já engordou 3 quilos. Gente, Nessa que geração de incrível. todo mundo querendo ficar magro. Olha lá. Oh, meu Deus, Gente, Eu ele não rouba a aguento. cena, não rouba? Ele rouba. Ele é muito perfeito. Ele tá querendo uma cadeira, viu, produção? Eu também tô Ele tá querendo uma achando. cadeirinha. Ou uma calminha. Sejam muito Sejam bem-vindos, bem-vindos, pessoal. Nós vamos sentar aqui pra gente Vamos. começar o nosso bate-papo com vocês. É uma alegria recebê-los aqui e por inspirar tanta gente, né, Ave? Com certeza. A gente gosta de falar de histórias e todos nós temos uma história na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, minha história não é tão interessante. Sempre vai ser, para alguém. Eu falo que as histórias são espelhos, né? São. Quando a gente ouve alguém falando sobre algo, alguma coisa na nossa vida já nos tocou em algum momento. Ou alguém que a gente ama passou por aquilo, ou a gente está passando por aquilo, ou tem dúvidas sobre algo. Então, sejam muito bem-vindos para contar histórias de vocês, viu? Gabi, eu fiquei sabendo que você sempre gostou de esporte. É isso? Sim, desde criança eu era já do esporte, sempre fui. Comecei nas escolinhas de futebol mesmo, só que eu não era muito bom, não gostava tanto. Eu ia mais porque meu irmão, gostava bastante, aí ele ia em escolinha e minha mãe me matriculava junto. E aí eu ia junto, né? E aí, com a educação física escolar, conheci o vôlei, né? Através da escola. E no bairro onde eu morava, tinha escolinha de vôlei. E aí eu comecei no vôlei. E aí, até então, desde criança, eu escolhi fazia o esporte por hobby, né? Aham. Só que aí, depois de um tempo, virou profissão. Nunca imaginei que fosse virar, mas acabou virando. Quando que virou essa chave? Quando isso aconteceu? Em 2022, com 16 anos, eu fui diagnosticado com osteosarcoma, que é um tipo de tumor que ele é mais comum entre jovens e crianças. Adolescentes e crianças, né, no caso. E aí a gente não sabia se ia precisar amputar, a gente começou com um tratamento de quimioterapia ali, né? A gente descobriu que era um tumor maligno. E aí a gente começou com o tratamento, a gente fez 10 semanas de químio, para ver, a gente reavaliou e aí a gente descobriu que não tinha mudado nada com a químio. E o tumor ele estava grudado na artéria, no vaso sanguíneo, na região do joelho. E eu sentia muita dor. E ele já estava grande, sabe? E aparente. E aí o meu ortopedista falou que a melhor opção seria a amputação. E aí eu amputei na segunda semana de janeiro, dia 11 de janeiro de 2023. E aí a partir dali me deu eu fiquei um pouco abalado, logicamente, que você fica. Mas aí eu fiquei naquela de eu vou ficar parado, eu vou continuar minha vida. Se eu não continuar, eu vou ficar ali estagnado, sem fazer nada e só ficar chorando e me lamentando com aquela situação. E eu decidi seguir em frente, ainda mais que era no meu último ano do ensino médio, era ano de vestibular. Uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi os estudos e eu estudei a minha vida inteira ali para passar no vestibular e aí chegar naquele ano acontecer tudo. E aí eu não quis ficar parado, continuei com os estudos. O meu corpo, eu continuei fazendo quimioterapia. Fiz e me curei em agosto de 2023. E aí eu continuei com o tratamento. E aí como meu corpo ele tinha acostumado meio que ao tratamento, né? Quando eu ia pro hospital, eu levava meus cadernos, levava o computador, estudava ali mesmo, porque era o tempo que eu tinha, né? Eu ficava internado. E aí, como eu não tinha muito o que fazer, ficava internado e ficava estudando.
E aí deu tudo certo. Ah, que lindo. Maravilha, né? A gente viu várias imagens ali. De você no esporte. E a gente vai voltar a falar um pouquinho mais com você, mas vou agora aqui entregar a palavra para o Gustavo. Gustavo, quantos anos você tem? 33 anos. 33. Como foi essa sua vida? É claro, quando a gente fala de obesidade, ninguém quer ser obeso, né? Não é uma situação que as pessoas falam, eu desejo ter obesidade. Como que foi a sua vida até chegar nesse momento e que você falou, tipo, daqui não dá, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde, por mim e pela minha família, né? Então, eu sempre fui uma criança que sofria, né, com obesidade. Obesidade é uma doença, né? Ela não é um estado que a pessoa quer, é uma doença, precisa ser tratada como uma doença. Mas, infelizmente, né, fui levando, fui engordando. Tive aquele efeito sanfona, né, na juventude, emagreci bem, mas depois me deixei levar para um pouco de doença psicossomática, também psicológica, desânimo. E fui, né, entre aspas, relaxando a minha alimentação, não fazia mais esporte, apesar de vir de uma família que sempre praticou esporte. Meu pai é professor de karatê, meu irmão é formado hoje em educação física, então toda a minha família por paterna vem da área do esporte, mas eu estava meio desleixado, né, podemos dizer assim, não cuidava da minha saúde, não conseguia olhar no espelho, não me encontrava. E a partir de 4 anos atrás, na época da pandemia, Uau. eu tive um milagre, né, que é meu filho, que eu já vim aqui na TV Aparecida falar desse milagre, do Marcos Augusto, que a gente conseguiu, né, com a graça de Deus, conceber ele. E eu falei, veio aquele start de Deus, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu tenho por mim que eu já estava quase 200 quilos, né? Quando você falou 70, já foi quase mais de 80 já. Né? Já atualizou um pouco esse número. Mas você não se pesava de tão assim... Não, é isso. Por conta de... Eu não encarava a balança, eu tinha um medo, tinha um receio, tinha um trauma. Hoje eu entendo que ela é um parâmetro, não é o que define, né, o corpo em si, a composição corporal da pessoa. Mas quando nasceu o Marcos Augusto, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Preciso, né? Eu quero correr junto com meu filho. Sim, eu quero correr com meu filho. É essa sensação que eu tinha. Eu falei, meu filho vai querer brincar comigo. Eu não vou conseguir brincar com o Marcos. Né? E hoje eu vejo ele corre pra lá, corre pra cá. E você aguenta. E eu aguento, jogo ele pra cima, pra baixo. Então foi quando eu tive com ele e também uma conversa que eu tive com a minha esposa também, né? Ela falou, eu falei pra ela, não, preciso dar um jeito na minha vida. E eu acordei numa sexta-feira. Eu falei, vou na academia. Sexta, hein? Sexta já é o dia errado, né? E eu falei, não, eu preciso ir na academia. Porque eu sempre gostei de fazer academia. E eu sempre fui uma criança que eu admirava na academia, o pessoal que treinava, então era uma coisa que eu já gostava. Mas, enfim, por conta das minhas escolhas, pelas minhas decisões, acabei deixando de lado. Mas eu falei assim, cara, eu vou na academia. Aí eu acordei sexta-feira, eu falei pra ela assim, tá esquisito, acho que eu não vou não. Aí ela me falou uma palavra e me deu como eu brinco, pessoal, uma ira santa. Que ela falou assim, se você não for hoje, nunca mais você vai. Olha, desafiou. Já fazem mais de 4 anos, né, que eu vou. E se tornou minha paixão, hoje está prestes a se tornar minha profissão no meu último ano de faculdade de educação física. Que demais. E transformou minha vida, né? O nascimento do meu filho, aquela conversa com a minha esposa, eu tenho total certeza também que aquela voz de Deus dizendo para mim que o governo dele precisava estar na minha saúde. Que lindo isso. Lindo mesmo. A gente vai falar mais sobre o que é essa profissão dele, sobre a gente se olhar no espelho, né, em todos os sentidos. Que gostoso isso. E já que um filho mudou a vida dele... Sim. Uma filha também mudou a sua. Com certeza. Que desejo era esse, Esté? Sempre teve no meu coração, assim, muito forte. Até as pessoas que convivem comigo ou que me seguem nas redes sociais sempre souberam que era meu sonho ser mãe antes dos 30 anos. Eu tinha ali uma listinha de 30 coisas que eu queria fazer antes dos 30 e no topo estava ser mãe e eu não abria mão disso. E ao decorrer da vida, né, relacionamentos que não foram dando certo, a gente vai desanimando e parece que as coisas não estão muito alinhadas, que não vai acontecer, que está ficando longe. Quando foi em 2022, eu me mudei para Passa Quatro, numa oportunidade de trabalho que eu tive lá. E fui trabalhar numa agência e conheci o meu marido lá. Mas a gente praticamente não era nem amigos. Ele era uma pessoa super quietinha, assim, que quase não falava com ninguém. Passaram-se anos e o ano passado a gente foi se envolver romanticamente. E assim, no primeiro mês, uma conversa, assim, numa viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro, eu lembro que no carro, a gente estava conversando e eu falei, eu quero ser mãe. E ele é mais novo do que eu. Rafa tem 22 anos. E eu já estava com 28. Então, eu estava assim na minha cabeça. Se eu for me relacionar com alguém, eu preciso que essa pessoa esteja alinhada com o meu sonho. Não posso perder tempo.
sabe? É o meu desejo que tá em jogo, então eu não posso me envolver com alguém que não vai sonhar o mesmo sonho que eu. E daí a gente conversando e ele assim, eu quero isso também. E daí eu fiquei assim, Pronto. Achei. peraí, Se você quer, eu quero, então tá tudo certo. E daí, tá, ficamos com essa conversa no carro, voltando do Rio de Janeiro. Passados assim, uns dias, porque foi muito rápido isso, foi assim, coisa de um mês. A gente assim, vamos tentar? Vamos tentar. E no primeiro mês, a gente já conseguiu o nosso positivo. E desde então, eu venho vivendo esse sonho realizado, né? Que era ser mãe antes dos 30. O nosso positivo veio no dia 28 de setembro, meu aniversário é 3 de outubro. Então, o aniversário de 29, eu já estava grávida. E o de 30, esse ano, né? Eu já estava com ela no colo. Então, sim, para fechar o meu ano de 2025 com chave de ouro, a minha filha já com 6 meses de idade. Que bênção, né? E a vida? A vida, ela é um presente pra gente, né? E quando a gente passa por uma doença, por algum momento de dificuldade, né, Patrícia? Parece que a gente encara tudo com uma gratidão muito maior. E quando a gente passa por algum desafio, como vocês passaram, ou alguma conquista, a gente tem vontade de gritar pro mundo, tipo, deu tudo certo, eu quero ajudar também outras pessoas através da minha história. Foi assim com você? Foi, assim, eu tenho nódulo na mama desde os meus 18 anos, né? E eu sempre acompanhei, fiz algumas cirurgias. Eu sou filha de militar, então cada hora estava morando num lugar diferente, com um médico diferente, né? Um procedimento diferente. E esse medo de ter câncer, ele me acompanhou dos 18 aos 53, né? E aí, quando eu peguei o meu exame e vi, né, o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei era para ter tido com 18, eu estou tendo com 53, já ganhei 35 anos aí, né, já sou uma pessoa privilegiada, né, e queria poder compartilhar isso com as pessoas que estavam comigo, né. Eu me lembro que eu entrei no consultório da médica e falei para ela assim, doutora, eu vi que deu ruim, né, mas eu já estou com uma viagem comprada. Eu ia fazer uma viagem, eu e minha filha, para os Estados Unidos. Só nós duas. Era a nossa primeira viagem, com ela já adulta, só as duas. Ela faz cinema, então a gente queria ir a Los Angeles e a Las Vegas e tal. E eu falei, mas eu estou indo viajar com a minha filha no dia 1º de setembro. Isso era 2 de agosto. Né? E eu já estou com a viagem toda comprada, só vou eu e ela. Aí ela olhou assim, contou os dias, que é o tempo do plano. Falou, vou te operar dia 22 de agosto e você vai curada. Eu falei, doutora, a minha filha não dirige, eu vou ter que dirigir. Ela, você só não pode carregar a mala. O resto você vai poder fazer tudo. E assim eu fui, toda feliz, né? E a gente tem que também colocar diversão, né, nas coisas. Porque já não importa se é inicial ou se é metastático, não importa se você tem 10, 53 ou 90 anos, né, que foi o caso do meu sogro. É sempre impactante, né? Você receber um diagnóstico como esse. Não importa se a cada 6 meses ou a cada 1 ano você fazia o exame na atenção de será que é dessa vez, né? É sempre muito impactante, né? E faz você rever e ressignificar a vida, né? De várias formas. De várias formas. Pensa, né, a tensão de todo ano você ficar com receio de receber uma notícia, né? Isso é muito angustiante. Sim. Né? Agora o medo mudou, né? Agora será que vai ter metástase, né? O medo acaba que não te abandona. Não abandona. Então, assim, eu posso escolher viver pelo medo ou ser mais... trazer leveza para minha vida. Isso não significa que não tem dias que eu estou em baixa, né? Claro que tem. Mas eu procuro sempre escolher estar bem, né? Uma montanha-russa. Uma montanha-russa de emoções. Mas assim. conversar com pessoas também que passaram pela mesma situação faz com que você fique mais confiante, não faz? Sim, ajuda bastante. A minha mãe teve câncer de esôfago, né? E ela faleceu em 2011. E a quimioterapia dela foi muito agressiva, muito, muito. Ela ficava internada
uma semana recebendo 24 horas de químio, né? E aí esse era o meu maior medo, né? Eu falei, meu pai, eu cheguei a falar para o meu marido, se eu tiver que fazer quimioterapia, eu não vou fazer. Eu prefiro cuidados paliativos, né? E a princípio a médica falou que era tranquilo, mas aí quando veio o anátomo patológico, era inicial, mas não tão tranquilo assim. E aí passou a existir a possibilidade de ter que fazer a químio. E fiz um exame chamado Oncotype, bem caro, que o convênio não paga. Mas eu falo, a gente trabalhou para isso, né? Eu queria gastar esse dinheiro numa viagem bem legal. Mas já que tenho... E quando eu fiz esse exame, né, eu estava me preparando. Um dia que eu estava fechando o meu consultório, né, para começar o tratamento, cirurgia, tudo. Eu tinha parado, voltei um pouco e aí resolvi fechar de novo, né? Eu pensei, se eu não precisar fazer químio, eu vou até Aparecida Pé, né? E o resultado só saía dia 14 de outubro. Mas acabou saindo antecipadamente. Espera. Espero. Calma. Daqui a pouco você termina de contar essa história. Tinha suspense no Viva a Tarde. Espera que Isso, eu me fiquei interrompe. Isso, que eu Senão eu vou. Não, só para ela terminar de contar depois. E já que ela falou que queria vir até a Aparecida, foi no encontro, vindo até a Aparecida, que eles se conheceram. Deu muito match também. Deu demais. Prazer estar aqui de novo com o Aparecido. Dessa vez mais saudável, curado, 3 quilos mais gordo. Mais forte. Mais forte, com certeza. E o Aparecido é um milagre vivo, né? Por toda a história, pelas doenças que ele já tinha. Ele caminha 160 quilômetros em 4 dias. E por todas as perdas e reencontros que eu tive com ele durante a peregrinação até o santuário, realmente era a obra de Deus que devia ser cumprida, né? Eu vejo um ponto em comum em todas as histórias aqui, né? Eles estavam contando e eu estava refletindo e pensando na minha história com o Aparecido, que até a Patrícia falou agora, a gente não pode viver pelo medo ou pela desesperança, né? A gente tem que viver pela fé. Então, se o Gabriel, quando ele recebeu a notícia, se ele tivesse parado, deixado se abater por aquilo, ele não tinha descoberto os planos que Deus tinha para a vida dele. Da mesma forma, o Gustavo, o sonho, a Stephanie, no sonho de ser mãe dela. Então, o nosso atual estado não define aquilo que... os planos que a gente tem. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte, seguir com fé e com cabeça erguida, porque lá na frente a gente vai entender o propósito de cada situação. De cada situação. E a gente descobrir que a gente não está sozinho, né? A gente nunca está sozinho. Às vezes a gente não tem uma pessoa do nosso lado, mas no nosso coração a gente sabe que a gente não está sozinho, porque a gente nunca vai estar. E às vezes, eu falo às vezes não, Deus é bom tanto tempo, o tempo todo Deus é bom, que Ele sempre indica alguma coisinha pra gente no caminho. Ou é a sua mulher puxando a sua orelha, ou é um marido que surge querendo a mesma coisa que você, né? O sonho, né? O sonho, né? De você, eu sempre fiz isso, opa, não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou. Essa vontade, né? De ter alguém, a família sempre junto. E às vezes aparece até um amigo que você nunca imaginava que ia surgir na sua vida. O anjinho da guarda? De repente aparece um cachorro na estrada, começa a te seguir, você se perde dele num dia, reencontra 30 km para frente no outro. E aí me perdi dele novamente, né? No segundo dia. E a gente caminhou junto no primeiro e segundo dia por volta de 60 km junto. E eu me perdi dele faltando 100 km para o santuário, né? E faltavam 3 dias de caminhada. E aí quando eu cheguei no santuário no quinto e último dia de caminhada, 100 quilômetros depois de eu me perder dele, ele estava me esperando dentro da basílica. Tava te esperando. Linda, gente, esperando. É muito linda essa história. É muito linda. Eu não me canso dessa história porque nós somos cachorreiras, né, Abi? A gente ama cachorro e toda vez, né, a Aparecido já veio uma vez com o César, a gente fica assim, ai meu Deus, ai que gostosura, ele é muito lindo. Gostoso. A história de vocês é maravilhosa. É muito bonita. Por falar em histórias e pessoas que a gente nunca tá sozinho na nossa vida, Nunca. A gente tem um recadinho para você, Gabi. Vamos ver?
meu nome é Manuel, sou pai do Gabriel Eusébio. Vim aqui falar um pouco sobre o quanto esse garoto corajoso, guerreiro, desde o tempo que começou o problema de saúde dele, em vez de eu e a mãe dele darmos força para ele, ao contrário, ele que dava força pra gente, sempre deu, sempre apoiou. A gente sempre apoiou ele, sempre apoiamos. Nossa, falar dele é uma inspiração. O quanto ele é guerreiro, devido a esse problema dele. E também nunca deixou se abater, nunca ficou cabisbaixo devido ao problema. Então, só tenho que agradecer você, Gabriel, e parabenizar você por esse garoto forte que você é. Você sempre foi, sempre deu a volta por cima. Continue assim, tá bom? Que Deus abençoe. Seu pai está aqui, sua mãe também, o que der e vier. Qualquer dia, qualquer hora da noite. Muito obrigado por ser nosso filho do coração, tá bom? Deus abençoe. Oh. Não estava esperando. Meus pais não são de gravar vídeo, então eu não estava esperando ver isso. Mas por você, olha, por você eles gravaram para demonstrar o amor. O que você fala pra ele agora, Gabi? Nossa, só tenho a agradecer imensamente. Meus pais, eles sempre, desde criança, fizeram tudo pra sempre dar do bom e do melhor pra mim e pro meu irmão também. E só tenho a agradecer a Deus por dar uns pais tão maravilhosos que eu tenho. Que lindo, que lindo. Lindo. Você já tá de fung aqui já, de né? fung. Essa é muito emocionada. Porque é tão bonito, né? Eu acho que todas as vezes que os pais falam dos filhos com orgulho, a gente tem que dar os parabéns pros pais, porque os filhos são um reflexo do que eles aprendem na vida. Sim. E os pais são as nossas maiores inspirações. Então, parabéns pelo pai e pela mãe que você tem, viu? E durante todo o tratamento, a gente passou por muita coisa junto, como família também. Porque quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente estava todo mundo junto. Eu não contei ainda, mas esse ano a gente descobriu de novo que voltou o tumor, infelizmente. Pode continuar? Pode. No começo do ano, ele apareceu no pulmão. E aí a gente fez cirurgia, retirou. E aí a gente continuou fazendo os exames de imagem. A gente viu que em maio voltou de novo. E aí o meu cirurgião que fez a cirurgia no começo do ano, ele falou que o mais adequado agora seria fazer o tratamento de quimioterapia. Para ver se diminuía, para ir acompanhando e tudo. E aí a gente voltou a fazer o tratamento de quimioterapia. Aí eu tive que parar os treinos, tive que parar toda a rotina. Aí, dessa vez, eu acho que foi mais impactante do que da primeira. Porque a gente não estava esperando. Da primeira eu tive sintoma, eu tinha muita dor. Agora eu estava saudável, eu não tive sintoma. Por ser no pulmão, eu não tinha falta de ar, não tive fadiga, eu treinava, eu tinha rotina ali de faculdade, de treino, de tudo. E aí foi um baque maior, assim. E aí a gente voltou a fazer as químios e aí eu tive até consulta essa semana. A última químio que eu fiz faz mais de 40 dias. Mas a gente ainda está acompanhando. Aí a gente fez tomografia para ver se a gente fazia cirurgia para retirar. E aí a gente falou com o cirurgião cardíaco, porque como tá mais perto, tá no pulmão, mas tá mais perto do coração. Ele falou que fazer a cirurgia agora é uma cirurgia de muito risco, não é viável fazer. E aí eu tive até consulta com a doutora ontem. Tava em consulta com ela de manhã, antes de receber o convite. E ela falou que a gente vamos ver outras formas de tratamento. Temos umas 5 ainda para estudar, graças a Deus. Além da cirurgia. E aí ela tá conversando com a junta médica para ver. E ainda essa semana a gente vê o que vai ser no meu 2026. Vai dar certo. Mas vai dar certo. É um E eu passinho acredito de cada que, vez. assim, a gente estava bem confiante de fazer a cirurgia e retirar e já acabar tudo.
Mas se não deu para fazer cirurgia, se agora eu vou ter que fazer um tratamento de novo, tratamento diferente, eu acredito que seja pela glória de Deus e que vai dar tudo certo e que já passei por isso uma vez, vou passar de novo, então é só, acho que eu falo que Deus tirou minha perna para que eu descobrisse o meu dom de ser saltador. Que eu nunca imaginava de ser um saltador em altura, nem imaginava, nem estudava sobre o atletismo, ainda mais sobre o esporte paralímpico, entrou na minha vida depois da amputação, enfim. E é isso. Ai, que lindo! Que inspirador. E olha só, Gustavo, será que tem mensagem para você? Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver? Oi, amor, gravando um videozinho pra você aqui, pra dizer que sou grata pela sua vida, grata por você ter se superado cada dia mais, superado os obstáculos que a vida apresentou pra gente, né, tantas vezes nesses 10 anos de relacionamento. Agradecer pela sua dedicação, por superar, além dos obstáculos da vida, superar você mesmo, superar os medos, superar as surpresas da vida, superar a si, as suas vontades para nossa casa, para nossa família. Então, minha total gratidão por esse ano, por tudo que a gente viveu. Não foi um ano fácil, mas a gente venceu e que o ano de 2026 seja mais um ano feliz e abençoado na nossa casa. Te amo, meu amor. Família. Ponto fraco, né? Muito Todo forte. leão tem o seu ponto fraco, esse é o meu. É o ponto mais forte que você tem. Sim. É a minha base, é o meu chão. Eu tô segurando essa medalha aqui do campeonato que eu participei esse ano. Foi por conta deles, né? Eu gosto sempre de dizer que esse ano foi o ano de resignificar totalmente a minha vida. Que eu, através de terapia, eu descobri que eu precisava pegar nas mãos do Gustavinho. Eu até falei isso lá no palco, né? Depois da premiação e tal. Eu falei, aqui eu peguei nas mãos do Gustavinho, aquela criança que sofreu com obesidade, daquele adolescente que sofreu preconceito, julgamento, daquele jovem que sofreu também, que as pessoas não acreditavam, que não ia vingar, né? Vai durar 3 meses, né? Daquele, né, entre aspas, daquele tamanho que eu entrei na academia, quase 200 quilos, desesperançoso, desmotivado, mas com uma grande motivação dentro da minha casa, né? Da minha esposa, do meu pequenininho, ele tão pequenininho, Marcos Augusto. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida. E eu peguei na mão do Gustavinho e, né, fiz o meu melhor ali no palco, apresentei o físico que eu consegui, com as armas que eu tinha, apresentei o físico o melhor que eu consegui e recebi de Deus, tenho certeza, a redenção da minha história. Né, de superação da obesidade. Vou continuar sempre lutando contra a obesidade, mas eu consegui. Né, eu consegui com a graça de Deus, com a ajuda da minha família, né, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, e, né, do meu pai, enfim, de toda a minha família. Dá um novo sentido para minha vida. Né? Eu descobri um novo sentido, descobri uma profissão que eu sou apaixonado, amo, né, esse esporte. E é isso, né? Que lindo. Daqui a pouco a gente vai contar mais dessa medalha que ele falou ali. Viu? Tem muitas histórias para rolar ainda. Calma. Respire. A gente vai dar uma respirada também, né, Vai Ave? para um rápido intervalo e já volta. Você não vai sair daí. Não vai. Voltamos com o nosso Viva Tarde nesse último dia de 2025. E se você está acompanhando o programa desde o comecinho, eu acredito que você não saiu aí do sofá porque você quer continuar vendo essas histórias inspiradoras, né? Aguenta coração. Aguenta coração. Quanta história linda, hein, Ave? E a gente começou agora deixando eles emocionados também, porque não adianta vocês virem aqui emocionar só a gente e sair, entendeu? E ir embora. Não, a gente tá aqui para fazer vocês também, olha, ficarem com o coração assim, cheio de amor. De amor. E agora chegou a sua vez. Será que tem alguma coisa para vocês? Vocês conseguiram tirar alguma coisa lá. Será? Vamos ver. Eu sempre quis ser pai, mas eu não sabia que a melhor parte de tudo isso seria ver a Esté se tornando mãe. É lindo de ver como ela se dedica, como ela está 100% presente o tempo todo. Ela está sempre se preocupando com a Estela, pensando lá no futuro, se ela vai precisar de alguma coisa, se ela vai ficar bem, fazendo de tudo para que a Estela tenha o melhor do mundo. A Estela tem muita sorte de ter você, meu amor. Ela tem a melhor mãe do mundo e eu tenho muita sorte de ter uma pessoa tão incrível do meu lado também, que me permite e me deu o melhor presente do mundo, que é ser pai. Então, obrigado por tudo, meu amor. Você é incrível, você é a melhor mãe do mundo.
Te amo pra sempre. Oi, muito obrigada pelo convite de estar mandando essa mensagem para a Esté. Como foi para mim ver a Stephanie viver e realizar o sonho da maternidade. Desde sempre, a Stephanie sempre teve uma posição muito importante na minha vida, ela sempre cuidou muito bem de mim e ela é com certeza a minha maior inspiração. Quando eu soube que a Estela iria vir e estava vindo ao mundo, eu sabia que a Stephanie estava realizando o sonho dela e isso me deixou muito feliz. E era o meu sonho também, ter uma sobrinha. Eu sabia desde sempre que a Stephanie seria uma mãe incrível e que a Estela poderia contar com ela em qualquer momento e para tudo. Ver a Estela crescer tão feliz, vivendo uma vida tão boa e saber que ela vai ser muito feliz e viver uma vida muito boa, muito incrível. E tá vivendo esses momentos tão pertinho delas é maravilhoso. Eu amo vocês e vocês são as mulheres da minha vida. Ai, que lindeza! Ai, que lindo! Vocês me surpreenderam. Assim, principalmente pela fala da minha irmã, né? Eu sempre me imaginei mãe de menina. Porque era a referência que eu tinha, né? A minha irmã e eu, a gente tem 10 anos de diferença. E grande parte da vida dela foi eu quem cuidei dela. E eu sempre tive muito forte no meu coração que eu ia ser mãe de menina e que minha filha ia chamar Estela. E quando eu falei pro Rafa, né, que queria ser mãe, ele concordou com o nome e a gente já tinha o nome definido. Ia ser Estela, a gente nem tinha nome para menino. Foi até assim, quando a gente foi fazer a nossa revelação, minhas amigas, minha irmã, ficava todo mundo assim, parte esse bolo logo pra falar que é menina, que a gente já sabe que é, sabe? Mas voltando um pouquinho assim na história, quando a Patrícia falou aqui de diagnóstico, que nunca é fácil, né? Em 2021, uma consulta de rotina, eu recebi um diagnóstico de que eu tinha o útero do tamanho infantil. E quando eu saí do consultório com essa informação de que poderia ser difícil engravidar, o meu mundo, assim, caiu. E eu cheguei chorando em casa aos prantos, assim, e eu lembro que eu trabalhava híbrido. Eu fiquei a semana inteira sem aparecer no escritório porque eu só sabia chorar. Porque eu ficava pensando, gente, como é que eu vou ser mãe? Sabe? Como é que eu vou realizar meu sonho? Daí minha mãe falou assim pra mim, você vai procurar outra opinião. Você vai em outro médico e vai procurar outra opinião, porque a gente não vai acreditar só nessa. E daí eu fui, marquei um médico particular. Eu lembro perfeitamente dele falando assim pra mim, eu, como obstetra, já vi neném saindo de útero grande e de útero pequeno. Então, você fica tranquila, que você vai conseguir realizar seu sonho. E não deu outra, né? Meu sonho tá aí, realizado. O seu sonho tá aqui, na verdade. Tá aqui. Olha lá. Acordou. Por favor, vem aqui pra gente conhecer. O que mais precisa agora é esse abraço gostoso. Olha lá, papai. Tá com soninho. Ah, meu com Deus. a carinha. Ao colo de mãe. Tá com soninho, tadinha. Falei, tô sono, mãe. Eu não Nenê, quero a cara câmeras. É a minha cara, né? É a sua cara. Pois é, o Rafa só entrou com o sobrenome. Ô, gente. Ai, meu bico. O biquinho. Ai, meu Deus. Oi, eu tô olhando. Elas não podem. Vira pra cá pra gente mostrar pra gente ela ver ali, vocês, ó. Olha, meu Deus. Oh, meu Deus. Que princesa. E ela faz um charme pra fazer um biquinho. charme, gente. Ela tá com soninho. Mas ela é Linda. carismática. Vamos deixar a nossa estrela descansar. Oh, meu Deus. Linda. Oi, meu amor. Um beijo. Um beijo, você. Tchau. Um beijo. Linda, Ai, que linda, gostosa. linda. Patrícia, chegou a sua hora. Quem será que mandou um recadinho pra você? Não sei. Vamos ver juntas? Vamos lá. Oi. Oi, Patrícia, tudo bem, meu amor? Queria agradecer você, né, pelo ano de 2025 e dar os parabéns aí, né? Então, agradecer você pela esposa, mãe, né, e principalmente parceira que você foi. E passando por todos esses momentos aí com muita força. Momentos de fraqueza, óbvio, tensão, mas com muita luta. Tá bom? Te amo. Aí. Maridão. Olha, surpreendente. Ai, gente. A gente falou da caminhada, né? De caminhar com a nossa fé e com a nossa família. Sim. A gente escutou o Gabi falando da família deles.
A gente sabe que nesse momento é tão importante a gente ter alguém que nos apoia, Sim. que saiba da nossa dor de verdade, que a gente pode ser a gente mesmo e superar isso juntos, né? Com certeza, assim, eu sempre me senti uma pessoa privilegiada, sempre, né? Pela família que eu tive, que tenho, né? Meu pai ainda é vivo, até pela minha profissão, né? Pelo meu caminho profissional. O colega que é psicólogo sabe que não é tão fácil, né? O início da profissão, então eu sempre me senti muito privilegiada e abençoada, né, por Deus. Meu marido é incrível, né? Ele é um parceiro maravilhoso. A gente escuta histórias, né, de maridos que abandonam. Sim. Nesse momento de tanta fragilidade. Eu escutei tantas histórias nos grupos de apoio que eu participo, tão surpreendentemente horrorosas, né, que assim que você não consegue nem pensar, né? E eu só tenho a agradecer, né, a presença dele, da minha filha, do meu pai, né? Meu pai tá sempre esteve, né, firme. A minha mãe já não está mais aqui, mas eu vejo que ela se faz presente na minha vida de muitas maneiras, muitas maneiras. Uma coisa que ela sempre me falava, porque como filha de militar, né, eu sou da época que o militar tinha que ter vivência nacional. Então, todas as vezes que eu morei em Brasília, eu cheguei em março e fui embora em dezembro. Né? Quando você é pequena, tudo bem, mas na adolescência é muito desafiador. Então, eu sempre saía chorando, desesperada, porque eu não queria ir embora de jeito nenhum. Chegava no lugar desesperada e na hora de ir embora era desespero de novo, né? Porque eu não queria, porque aí você começava, né? E minha mãe, ela sempre falava para mim: devo florescer onde Deus me plantou, né? E essa é uma frase que vira e mexe, alguém vai e traz ao longo do meu tratamento. Agora, há pouco, o meu irmão colocou no grupo da família: o que tem essa frase, né? De onde vem essa frase? Eu falei: minha mãe sempre falava para mim, toda vez que eu estava desesperada, em uma cidade nova, chorando, que a minha vida era um horror, né? E aí, ele só perguntou isso e eu falei, né? Passou um tempo, a gente se encontrou, ele mora no Rio, e ele veio com uma Bíblia, que a capa da Bíblia tá escrito: devo florescer onde Deus me plantou. Então, eu tenho muito a agradecer à minha família, né? O meu pai, ele é uma pessoa muito forte, né? Uma pessoa que saiu de Bananal com 11 anos de idade, né? Chegou ao posto de general, né? Voltou para Bananal, para a cidade dele de origem, enfrentou um monte de desafios, e essa fortaleza toda, e tudo, né? Eu falo que a vida de filha de militar me propiciou flexibilidade mesmo, né? Sim. Porque tinha que estar mudando, tinha que estar começando tudo de novo em todos os lugares, né? Você já estava sendo preparada a todo momento, né? E assim, eu acho que para ele não foi fácil. Quando eu fui bater meu sino, né? Ele estava lá comigo em São Paulo, que eu faço meu tratamento lá. No dia de Reis, foi o dia que eu bati o meu sino. O sino, para quem não sabe, é quando você termina o tratamento. A última sessão, né? Você vai lá e bate o sino, né? E eu falei assim, não deve ser fácil. As duas únicas mulheres, né? Vamos dizer assim, da vida dele, né? Minha mãe e eu. Ele teve que cuidar, né? Com câncer, deve ser bem desafiador, né? Mas ele tá lá, com seus 86 anos, firme e forte. Que bênção. E agora, será que o César e o Aparecido também tem alguma mensagem? Vamos ver? Filho amado, me fala um pouquinho de você. Esses seus 150 quilômetros que você percorreu até o santuário de Nossa Senhora Aparecida não foi só um ato de devoção. Foi um testemunho vivo de amor, fé e compaixão. E nesta romaria, você não caminhou sozinho. Tinha um cãozinho enviado por Deus, que encontrou em você abrigo, amor, carinho, proteção e amizade. E você o adotou com esse coração puro e o levou em sua jornada, demonstrando que a sua fé não está só nas palavras, mas sim nos seus gestos. Você respeita a vida de todas as formas. Você é a prova viva que a fé transforma.
Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe, de estar com você e da missão de te acompanhar pela vida e por toda a eternidade. Eu te amo. Que mãe linda! Bom, falar dos meus pais é falar de quem eu sou, né? Tudo que eu sou hoje é por conta deles. Eles que me apresentaram a fé, eles que me apresentaram a igreja, eles que me deram toda a estrutura para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Através de minha mãe eu conheci o amor de Maria, né? Foi através dela que eu senti um amor maternal, um amor mais puro. E eu só tenho a agradecer meus pais por tudo, por todo o apoio de sempre, porque mesmo no momento em que eu mesmo quis desistir de mim, eles não desistiram. E só tenho a agradecer. Pai, mãe, amo vocês. Que lindo, que E agora lindo. eles ganharam um netinho de quatro gente. patas. Olha só. Né, Aparecido? Não Você é? é muito sossegado, gente. Muito, gente. Se fosse as minhas cachorras, estavam dando pirueta aqui, lambendo, pulando no colo de todo mundo, assim. O Aparecido é muito não Aparecido. sossego. Ele é muito Agora, discreto. Fazer o seguinte, vamos trazer mais alguém, porque tem uma cadeira aqui que estava vazia. Agora não tá mais. não vai ficar mais. Porque a gente vai trazer um parceiro nosso para conversar Querido. um pouco, que ficou espionando a conversa de cada um de vocês, a história de cada um de vocês, para servir realmente de espelho e inspiração para quem nos assiste. Paulinho, seja bem-vindo. Gabi. Seja bem-vindo, meu amor. Obrigado. Tudo bem? Que bom te receber nesse dia especial. Seja bem-vindo mais uma Vocês vez. também, feliz ano novo. Feliz ano novo. Tudo bem, Pode gente? se Feliz ano novo sentar. pra vocês também. Olha, e agora? A gente escutou tantas histórias Muito. incríveis e a gente começou o programa falando, né, de que todos nós passamos por momentos de dificuldades, de superação, de alegria, de tristeza. Como a gente pode vivenciar isso, levando no nosso coração esse ano que está chegando ao fim e para o próximo que está começando? Estava observando a história de todo mundo, a gente fica até sem palavras, de tanto ensinamento. Mas eu acho que o que está em comum, acho que com todo mundo, é que a vida, ela não está nem aí para os nossos planos, muitas vezes. E quando a gente tem qualquer coisa que acontece com a gente, seja uma doença, seja uma vida nova, seja batalhas que a gente precisa enfrentar, a gente dá de cara com uma coisa que é a nossa vulnerabilidade, que é um ponto forte nosso, na verdade, que a gente acha que são as nossas fraquezas, porque elas nos colocam diante daquilo que foi tudo planejado e, de repente, eu não tenho mais aquele planejamento. De repente, tudo tenho que reestruturar na minha vida, aquilo que eu achava que poderia ser bom, às vezes tem que sair do papel e eu tenho que ressignificar de novo tudo que eu tinha pensado, tudo que eu achava que era melhor, porque a minha visão humana ela é tão limitada. Às vezes eu acho que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser o melhor para mim, e às vezes a dor é o que vai trazer para a gente um novo olhar para a vida, um novo ressignificado. Eu acho que cada história aqui acho que traz isso para a gente, esse olhar de esperança, de pessoas que olharam para suas vulnerabilidades com coragem. Não é fácil, a coragem da gente precisar olhar para a nossa vulnerabilidade, para a nossa história e ter essa coragem realmente de entender, somos humanos. E como é difícil hoje a gente encontrar pessoas do qual a gente possa estender as mãos e a gente senti-las segurando, né? Eu estava até pensando, chega nessa época de fim de ano, a gente vê as pessoas fazendo retrospectiva do ano, principalmente na internet, aquela retrospectiva maravilhosa, e daí daquela baixa na gente, fala, nossa, não consegui nada. Mas se a gente parar para pensar, quantas manhãs que a gente acordou sem vontade de levantar, mas levantou. A gente foi trabalhar despedaçado por dentro. Aquilo que a gente queria conquistar, a gente não conquistou, mas mesmo assim a gente continuou. Então, quantas pessoas viveram lutos e perdas durante esse ano, e não só de pessoas, mas às vezes uma doença que descobriu, um trabalho que perdeu, um dinheiro que se foi e ainda estão em pé. Que é a maior conquista que essa? E às vezes tem ano que parece que a gente precisa sobreviver, mais do que viver.
mas mesmo assim a gente continua. Tem anos que parece que a gente vai viver mais tempos de plantar entre lágrimas do que colher. Mas a gente sempre tem que entender que mesmo quando a gente está semeando entre lágrimas, a gente vai poder colher com alegria. E às vezes a gente não enxerga isso, mas até pela nossa fé, a gente pode olhar além do que a nossa humanidade consegue ver. Até porque quando a gente chora, né? A água, que é a nossa vida, ela está de alguma maneira germinando algo que pode vir daqui para frente, né? Exato. Eu sempre penso nisso. Que às vezes a gente chora e fala assim, não vou desistir, porque todo mundo pensa em desistir, né? Quem somos nós que nunca em nenhum momento pensamos? E desistir de diversas coisas, né? Mas eu acho que quando a gente se propõe a sentir o que a gente precisa sentir e depois compreender, eu acho que é uma grande vitória, uma grande vitória. E ela não está nas coisas, né? Ela não está nas coisas, ela está até na sincronicidade das coisas, né? Desde o Aparecido que assim, inexplicavelmente, se a gente for falar, foi aparecendo ali e foi resgatando, né? Muitas vezes, até um próprio animalzinho, acho que às vezes ele mais salva a gente do que a gente salva eles, né? Porque ele traz nosso afeto, muitas vezes onde estava escondido, onde às vezes estava lá nas nossas sombras, que a gente não conseguia enxergar. Então, cada detalhe, até a própria maternidade, onde muitas vezes ela é tão, né, colocada lá em cima como algo que tem que ser impecável, perfeito, e daqui a pouco, quando nasce uma criança, muitas vezes a mãe esquece que não está nascendo só uma criança, mas naquele dia também está nascendo uma mãe. E daí você tem que lidar também com todas essas vulnerabilidades que a vida vai apresentando. E até a gente que é psicólogo, né? Eu imagino tudo, você estava falando, eu imaginava tudo que você passou. E quantas vezes a gente tem aquele estereótipo que a gente tem que aguentar firme, que a gente tem que ser máquina, tem que ser praticamente um robô, que não pode ter problema nenhum. E muitas vezes a gente acaba vestindo isso. Não pode fraquejar. Não pode fraquejar. Mas daí a gente também lida com a nossa humanidade e às vezes a gente acaba se cobrando até mais. Sim. Porque parece que a gente tem que ser super-herói, ser perfeito. Mas não existe pessoa que não tenha que lidar com essa vulnerabilidade. Às vezes a gente vai ter que saltar, né? Muitas vezes o que a gente nunca imaginava. Às vezes a gente vai ter que enfrentar dificuldades, a própria alimentação, a própria reestruturação. Dentro da psicologia, uma das coisas mais difíceis que se tem para se trabalhar é mudanças de hábitos, principalmente em relação à alimentação. É mais difícil até muitas vezes de que você trabalhar com drogas específicas. Então olha para você ver o poder da superação como que é. Então cada pessoa que tem um toque único de olhar para a sua vulnerabilidade com cuidado e com coragem. E olha, eu não acredito nunca na minha vida no inesperado, no aquilo que aconteceu e você no acaso. Eu sempre acredito em propósito e força. Sim. E você pode ver que todos aqui estão fortes, independente da dor, independente do que aconteceu, é através dessa... Você precisa sair dali do seu conforto que você se fortalece. É depois, realmente, da tempestade que vem a calmaria. Exato. E a vida é cheia disso, né? Não é porque você passou uma dificuldade hoje que você não vai enfrentar outra, mas aquilo te deixou mais forte. A zona de conforto, ela é confortável, né? Mas ali não acontece nada. Ali nada acontece. E às vezes até numa situação que a gente passa difícil, a gente pode optar por estar na zona de conforto, mas ali não vai acontecer nada. A gente precisa sair dela para que o caos muitas vezes aconteça, mas sempre depois de todo o caos existe vida. Posso falar assim? Pode. Eu falei, na minha fala, eu falei, minha mãe sempre se faz presente, né? E aí ele trouxe uma frase, outra frase que ela também sempre falava para mim, né? Minha filha, a gente planeja e Deus desplaneja. Não é o que... E aí você trouxe você poderia falar várias coisas, Sim. né? Mas você trouxe exatamente isso. Aí eu falei, ela aí, ó. Ela tá de novo. Ela tá aí. Mãe sabe o que fala, né? E olha, se faz aquela presente. sua caminhada, você fez? Eu fiz. Eu fiz em outubro de 2024, de Taubaté até aqui, para agradecer que eu não precisaria fazer a químio, que veio o resultado do exame. Quando eu falei, eu estava, assim, o resultado saiu no dia 9, no dia 10 eu estava indo para o Rio com meu marido, porque, como eu falei, ele trabalha, né, fora. E
E aí eu falei para ele assim, na hora que eu vi o resultado, né, eu falei para ele assim, eu não vou para o Rio com você. Ele, por quê? Aí eu falei, porque eu vou a pé para Aparecida. Aí ele só olhou, não falou mais nada. Aí eu fui, né, cheguei, tive uma companhia maravilhosa. Essa é desse ano. Né? Tive uma companheira maravilhosa na minha trilha, porque a rede de apoio é extremamente importante. Sim. E quando ele chegou, quando eu terminei, né, que eu avisei para ele, olha, eu cheguei, ele falou, eu pensei que você não ia conseguir, né, mas ficou na dele, porque eu não era adepta da atividade física, ia andar 40 e alguma coisa assim, né, não é assim tão fácil. Sim. E aí, nesse mesmo período, né, a esposa de um paciente meu, ela me mandou, na época, né, era meu paciente, me mandou um link do Dr. Daniel Butros, né, falando que ele levava cartinhas à Nossa Senhora. E aí eu passei a acompanhar o Dr. Daniel e me convidei, né, não fui selecionada, porque eles são os médicos que estão naquela caminhada que levam os pacientes. Eu não sou paciente de nenhum daqueles médicos, mas eu decidi que eu ia. Né? E falei, ninguém vai me segurar, eu vou e vou dar um jeito de ir. Aí eu falei, eu vou acompanhar o último trecho, porque eu sabia que eu não ia ter condição e preparo para fazer os 120 de Paraisópolis até aqui. Falei, eu vou acompanhar o último trecho. Aí a equipe lá da empresa que faz e que eu vou fazer a minha peregrinação. Em abril do ano que vem eu vou fazer 2 peregrinações. Vou fazer Paraisópolis, Aparecida. E vou fazer na Sexta-feira Santa de Camboriú a Nova Trento, porque minha mãe era devota de Santa Paulina. E aí eu vou fazer em homenagem a ela. Então você vai contar essa história pra gente depois. Depois você volta, no ano que vem você volta para contar como que foi essa peregrinação, né, Abi? Boa. Eu quero que vocês, cada um de uma forma breve, fale o que gostaria para 2026. Vamos lá, Gabi. Eu espero que dê tudo certo, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal, vida acadêmica. Eu faço faculdade agora, deu certo, o vestibular. Faço faculdade de Educação Física também. E uma coisa que eu não falei, mas ano passado eu finalizei o ano em 11º lugar do mundo. Sim. Esse ano, eu falei que a meta era finalizar entre os 10. E eu finalizei em 9º lugar do mundo esse ano. Arrasou! E espero que ano que vem continue e suba mais no ranking, né? Ah, perfeito. Você já está no nosso primeiro lugar. É verdade. Você é o nosso campeão. Você já é o nosso campeão. Você, Gu? 2026 eu espero que seja o ano da colheita. Como bem disse, né, o doutor? Esse foi um ano de semear, minha esposa também disse, entre lágrimas. Infelizmente perdemos a minha sogra, né, a mãe dela. Foi um momento muito difícil para a família, que era um grande apoio que a gente tinha. Mas sempre recordo dela, tenho muito carinho. Tinha ela como uma mãe, né, que sempre nos ajudou ali, nos auxiliou com as crianças, com os meninos, que não é fácil. Aqueles 2 meninos super saudáveis, graças a Deus. Mas o que eu pretendo e espero para o meu 2026 é que seja o ano da colheita. Que eu possa colher tudo isso que eu plantei durante esse ano, né? Isso aqui é meramente um objeto, mas que testifica o meu propósito de vida, que é gerar vida para as pessoas de dentro para fora. E como o doutor mesmo disse, é uma frase que eu gosto de dizer: vai lá e faça, ponto. Não dê desculpa, não diga para amanhã, comece hoje. Eu comecei numa sexta-feira, comecei com quase 200 quilos. Falei, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me amar, eu vou me reencontrar. E eu fiz um mergulho da minha história. Segurei na mãozinha do Gustavo e tô com ele hoje bem, feliz. Olho no espelho, amo aquilo que vejo. Minha esposa brinca comigo, sou vaidoso, sou assim. E descobri esse amor por mim mesmo e que transborda, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente consegue se doar melhor dentro de casa, com as pessoas, no serviço, na faculdade, seja com as pessoas, porque eu lido com pessoas com dificuldades, com pessoas que às vezes não tem nenhuma esperança. Será que eu consigo? Eu falei, olha pra mim. Você eu consegui, conseguiu, né? Por que você também não pode conseguir? Então, essa é a minha mensagem para 2026. Maravilhoso. Amém. Maravilhoso. E aí, Esté? Eu acho que a gente precisa deixar de ter medo para conseguir realizar os nossos sonhos. Pegando aqui a fala dos meus colegas, né? Se você tivesse medo,
você não tinha começado na sexta-feira. Talvez sexta-feira não seja o dia mais perfeito para começar na academia, né? Se a Patrícia tivesse medo, ela não teria enfrentado a peregrinação que ela queria ter feito, né? Comemorando aí que não precisou fazer a químio. Se eu tivesse medo, eu não teria conseguido realizar o meu sonho. A gente estava no meio, assim, de um caos, como o psicólogo falou, né? Que era comprar um carro, mobiliar um apartamento e ainda fazer um enxoval. Para outras pessoas, vendo de fora, parece que a gente foi meio doido, né? Assim, como que vocês vão inventar agora de ter um filho, sendo que vocês têm várias outras coisas para realizar? Mas, assim, nunca vai estar 100%. Então, se eu tivesse ficado esperando as coisas estarem 100%, eu sempre ia estar arrumando um empecilho, sabe? E não teria realizado meu sonho de ser mãe antes dos 30 anos. Então, acho que a gente precisa deixar de ter medo e ir em busca dos nossos sonhos, porque a vida nunca vai estar perfeita. Nunca vai estar 100%, nunca vai estar redondinho. Esse dia não vai chegar. Então, vai com medo mesmo, vai com medo porque mesmo Deus que dá providencia. certo. Sabe? Deus providencia. Colocar o pé que Deus dá o chão? Na maternidade tem uma fala que é assim, que o filho vem com o pãozinho embaixo do braço. Então, traz muita prosperidade, né? E a gente foi com medo mesmo e deu tudo certo. Deus providenciou e fomos muito abençoados e muito privilegiados em tudo que a gente viveu e está vivendo até agora. Amém. E você, Paty? Eu quero peregrinar mais em 2026. 2025, eu tomei a decisão de não voltar a trabalhar. Né? Foi a decisão mais difícil. Porque eu ainda preciso de muito suporte. E como é que eu vou ser suporte para os outros? E eu quero, né? Meu marido fica 15 dias fora, minha filha mora em São Paulo. Não faz sentido eu ficar em Taubaté sozinha e eu quero peregrinar muito, porque eu descobri na peregrinação a minha atividade física, né? E é tão maravilhoso, é tão transformador, né? Você tá ali. E eu virei carteira, segundo umas amigas minhas, né? Porque nesse ano eu trouxe 60 cartas de pacientes com câncer lá de Taubaté. E eu quero continuar levando, né? E quero me transformar cada vez mais. E eu nunca, nas minhas orações, né, eu sempre faço, já fazia antes. A única coisa que mudou é que agora eu faço terço de São Peregrino, além de tudo que eu já faço, né? Mas nas minhas orações eu nunca pedi cura, eu sempre pedi força e coragem, e que se fosse feita a vontade de Deus, né? Então, eu desejo muita peregrinação para mim e muita força e coragem. Amém, perfeito. E você, César, você fala por você e pelo Aparecido, né? Isso, por nós dois. O que vocês desejam para o ano que está entrando? A nossa história, ela serviu como um testemunho, assim como todas as outras aqui, né? Um testemunho de fé, de amor. Se eu tivesse parado no momento em que eu perdi ele e não tivesse caminhado os últimos 3 dias, eu não conheceria os planos e os propósitos que Deus tinha para mim. Através da gente, graças a Deus, muitas pessoas têm sido tocadas e têm voltado para a fé, voltado para a igreja. E Deus tem falado com muitas pessoas através da minha história e do Aparecido. E o que eu quero para 2026 é continuar servindo a Deus, defendendo a fé católica e sempre falar em nome dele. E a mensagem que eu queria deixar pro pessoal em 2026 é que todas as histórias aqui têm um ponto em comum, né? Como o doutor falou, os nossos planos são totalmente limitados. A gente se limita a um momento, a uma situação, mas o que todos aqui têm em comum pode ser através de um câncer, pode ser através de uma obesidade, pode ser através de um diagnóstico, de uma dor, de uma perda ou de um luto. Isso não te define. Essa dor, essa perda, esse luto não te define. Deus vai usar a sua dor para transformar muitas vidas e alcançar muitos corações no futuro. Então, você só não pode parar. Mesmo parecendo que você perdeu tudo, você só não pode perder a sua fé. Amém. Nossa, que lindo. Lindo, Amém. lindo. Paulinho, Oi. sempre esteja com a gente.
Com certeza. Obrigada. Prazer sempre estar aqui com Obrigada. vocês. Aqui, ficando no vácuo? Perdão, não vi. Desculpa. Então faz assim, todo mundo dando a mão, agora Estamos aqui. Obrigada por hoje. Obrigada, gente. Obrigada. Estamos juntos, tá? Feliz 2026. Amém. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Eu desejo um feliz ano novo para todo mundo, que esse ano que entra agora a gente possa ter muita saúde, felicidade, que todas as coisas que as pessoas peçam, que pediu para Deus, consiga resolver. E feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo, muita paz e felicidade para todo mundo em 2026. Desejo um feliz ano novo para todo mundo, boas festas. Olá, desejo a todos um feliz ano novo. Que todos os seus sonhos sejam realizados. Com o nosso Viva Tarde nesse último dia de 2025, pisando em 2026. Tá quase. Quantas histórias, né? Nossa, eu achei tudo maravilhoso, inspirador, incrível. Eu também. Mas a gente tem mais uma? Tem mais? Pera. Ao longo desse ano, a gente conferiu aqui diversas histórias inspiradoras e que nos provaram que, independente da idade, vale a pena seguir nossos sonhos. Agora, a gente vai conhecer mais uma delas. É a história da Dona Luísa, que após os 60 anos decidiu fazer um curso de inglês. Olha só. 2025 está chegando ao fim. E eu pergunto para você, que nem aquela música, o que você fez? Você seguiu novos caminhos? Investiu em novos projetos? Hoje eu vim aqui conhecer a história de uma pessoa que resolveu dar uma mudada esse ano. Ela resolveu fazer um curso, mas não foi qualquer curso não. Ela resolveu se aventurar no inglês. Vamos ver um pouquinho mais dessa história? Olá! Oi! Desculpa. Esqueci que é inglês. Hi! Yes. Hello. Hi. Welcome. Yes. Vamos ver se eu vou dar conta de alguma coisa aqui. Vamos lá? Come here. Eu já estou aqui com a Dona Luísa. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui nesse dia tão especial que é o final desse ano de 2025. E eu queria te perguntar, o que de mais importante nesse ano marcou a sua vida? O que de mais importante marcou a minha vida esse ano foi a vida do meu pai. Nós quase perdemos papai no final do ano passado por conta de um tumor, e ele estar bem, ele estar com a gente, o cuidado que a gente tem que estar tendo com ele e o cuidado também com minha mãe, com toda a situação, eu acho que a marca maior desse ano na minha vida é a saúde da vida do meu pai. E eu fiquei sabendo que esse ano também na sua vida teve uma mudança, que você resolveu fazer um curso, um cursinho básico, né? Sim. Como que foi isso? Eu fiz um curso de inglês básico oferecido pela USP, pelo campus da USP aqui de Lorena. Eu estava me sentindo um tanto quanto desambientada, fora de mim. Depois da pandemia, eu me fechei muito. O inglês da USP me chamou a atenção, né? Numa conversa em casa, eu comentei sobre esse meu sentimento de estar meio parada, precisando de alguma coisa, precisando fazer alguma coisa diferente. E uma das minhas sobrinhas me mandou um folder, a Beatriz me mandou um folder dos cursos. E eu resolvi fazer inglês na USP. E foi uma coisa que me empolgou bastante, me ajudou bastante, tanto no social até quanto na aprendizagem mesmo. Qual é a principal vantagem assim, de buscar fazer alguma coisa, seja o inglês ou qualquer outra atividade após os 60? Eu acho que existe uma necessidade muito grande da gente se manter ativo. Fala-se muito da questão da saúde física, você precisa fazer exercício, você precisa de atividade física, você precisa ir para uma academia. Não se reforça tanto a necessidade do social e da atividade intelectual. Quando se fala em atividade intelectual, se fala muito em se fazer uma palavra cruzada, em fazer uma leitura, em fazer um caça-palavras. Não se fala tanto num curso diferenciado, de você conviver com outras pessoas, de você aprender coisas novas a partir até das outras pessoas. Às vezes você vai para um curso, eu fui para aprender o inglês.
Mas no convívio com outras pessoas, você aprende uma receita de bolo diferente, você acha o nome de um filme que a pessoa assistiu e que gostou e que você vai procurar, um livro que a pessoa leu e gostou e você vai procurar. Então, esse social, ele é essencial para a sua saúde mental. Eu acho que desistir não é uma opção, né? Eu acho que a gente já está numa faixa etária que a gente já passou por tanta coisa, a gente já enfrentou tanto desafio, seja no caso da gente mulher com criação de filhos, com mesclar a vida profissional com a vida familiar. Eu acho que a gente tem que ir em frente, a gente tem que buscar as coisas que a gente gosta, a gente tem que buscar estar com mais pessoas para conhecimento, para bater papo, para diversão. Então eu acho que a gente tem que ir para o mundo. 60 não é o fim, muito pelo contrário, é o começo de novas aventuras, de novos caminhos, de novas escolhas. Falo isso pelos meus pais, né? Papai tem 89, mamãe tem 84 e continuam ativos. Papai enfrentou uma situação imensa de problema de saúde esse ano e está lá e está sempre fazendo alguma coisa, está sempre se movimentando. Quem sou eu para pensar em parar com 60? Nem pensar. E ainda tem o incentivo da neta. Né? Que fofinha. Tem a minha netinha que vai fazer um aninho agora, dia 19. É outra coisa que bora viver para ela, por ela. Com ela, a gente tem muita coisa para viver. Então eu acho que eu sou uma pessoa abençoada. Eu não tenho muito o que pedir para Deus, eu tenho só a agradecer. Agora, como a gente está falando no inglês, é uma curiosidade que eu tenho também. Eu também estou bem básico ali. Mas eu queria pedir se a gente pode fazer uma aulinha para você me ensinar alguns truques, algumas dicas. Podemos? Podemos tentar, por que não? Vamos lá. Já tô aprendendo bastante coisa nova aqui. E agora só tenho a dizer pra vocês. Bye, bye. Happy New Year. Happy New Year! Que lindo! E o Congratulations! E o Mionzinho ali gastando no inglês. Não é? Uhum. Ele falou o quê? Ele falou Bye, bye e falou hello. Hello. É. Só faltou o sorry. É, exatamente. Esse é o vocabulário extenso dele. Não é? Eu não posso dizer nada, né, minha gente? Não posso dizer nada. Mas olha, que história inspiradora também, né, Abi? E que jovem, né? Jovem. Eu acho que quando a nossa cabeça funciona, quando a gente busca coisas novas, a gente fica sempre mais jovem em todos os sentidos. Sim, né? Ela foi buscar, inclusive, na tecnologia, algo que poderia ser um empecilho, uma dificuldade, né? Ela foi lá e fez e tá fazendo. Um beijo pra você, querida. Mais uma história maravilhosa, inspiradora aqui no Viva Tarde do ano de 2025. Agora eu vou falar pra vocês, só até o ano que vem. Só até o ano que vem. Aguardem, porque ano que vem tem mais. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, que Deus abençoe você e toda a sua família. A gente volta a se encontrar em 2026. Obrigada por hoje, obrigada sempre. Obrigada por 2025 ter a sua companhia, viu? Obrigada Beijo. pelo ano, gente. A gente se encontra no ano que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo! Deixa ela no vácuo. Feliz Ano Novo, agora sim. Agora sim. Beijo. Tchau.